Gostosuras ou travessuras? O Halloween tem invadido o Brasil como uma festa de pura brincadeira que não passa de uma festa fantasia, afinal, não é verdade? É isso mesmo? Será que é isso? Bem, fique comigo aqui nesse vídeo porque eu vou trabalhar essa questão. A questão é, essa festa, ela pode ser considerada só uma brincadeira ou será que ela é algo mais, Carlos? Fala aí pra mim. Será que ela é algo mais? O cristão ele pode participar sem maiores preocupações? Por isso, aí o título desse vídeo não é Dia das Bruxas. O cristão pode participar do Halloween? Bem, eu quero trabalhar algumas questões aqui. Primeiro, então, é essa questão do problema. Será que nós cristãos, quando nos envolvemos com Halloween, estamos pecando ou algo do gênero? Bem, eu vou trabalhar a solução de algumas maneiras aqui, tá bom? Então, presta atenção. Primeiro, de onde vem a palavra, a ideia do Halloween moderno? De onde é que vem o Halloween moderno, Carlos? Eu não sei de onde que vem isso aí, fala pra mim. Bem, não tem uma origem única, presta atenção. Aí eu falando agora como historiador, fiz algumas pesquisas e o Halloween não tem uma única origem, trata-se de uma grande salada cultural. É uma salada cultural. Sim, uma reportagem, eu fui atrás de uma fonte não cristã, inclusive, até para não falar que nós estamos pegando só aquilo que os crentes quer saber, quer ouvir, né? Mas eu fui atrás de uma reportagem da BBC, que é um grande jornal de circulação aqui no Brasil, BBC Brasil, que tinha um título da seguinte maneira, que tem o título da seguinte maneira: Halloween, a curiosa origem do Dia das Bruxas. Halloween, a curiosa origem do Dia das Bruxas. E essa reportagem ela faz um levantamento sobre a festa, dizendo algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, que o nome Halloween, né, vem do inglês All Hallow Eve. E essa expressão significa noite anterior ao dia de Todos os Santos, que é uma festa católica, certo? Então, peraí, quer dizer que o nome Halloween não tem nada a ver com o nome Dia das Bruxas, já começa por aí. O nome Halloween não tem absolutamente nada a ver com o Dia das Bruxas, então tá liberado, Carlos. Show de bola. Calma, calma, não é bem por aí. Historiadores do século XVIII, eles falaram, a reportagem vai mostrar, que a origem vem de um festival celta chamado Samhain. E esse termo significa fim do verão, que era uma festa pagã. Porém, a gente não tem tantas evidências sobre esse festival. É uma hipótese dos historiadores do século XVIII. Entre 1500 e 1800, nesses 300 anos, 3 séculos, crendices foram acrescentadas nessa festa. Foram incorporadas, crendices como fogueiras e também adivinhações foram colocadas. Algumas adivinhações curiosas. Por exemplo, as pessoas tentavam adivinhar o dia da morte de alguém. Ou também com quem a pessoa ia se casar. Engraçado que para algumas pessoas o dia da morte com quem ela vai se casar também meio que se confunde, né? Mas isso aí, brincadeiras à parte. Outra coisa também, crianças iam, nesse período, de casa em casa e recebiam bolos que representavam uma alma que saía do purgatório. Essas crianças iam fazendo orações e cantando. E aí elas chegavam lá em troca, recebiam esses bolos. Olha só, né? Aí você começa a perceber algumas coisas. Aí a festa vai chegar nas Américas só no século XIX, durante as festas das colheitas, que nessas festas foram incorporados outros elementos, como por exemplo, espantalhos e também os doces e as famosas travessuras. Ou seja, é uma salada cultural sem precedentes, né? Não dá para você falar que o Halloween é isso ou é aquilo, né? Muitos cristãos querem que o Halloween seja só a festa do Dia das Bruxas, ligada ao ocultismo, não sei, mas não é só isso não, querido. Tem isso também, mas não é só isso. É um festival pagão de um lado, mas foi outra coisa. O Halloween moderno ele é uma salada cultural. Historicamente falando, seria mais apropriado nós falarmos dessa maneira. Beleza. Então é uma festa fantasia, Carlos? O Halloween então é de boa porque ele é uma festa fantasia, certo? Bem, em alguns lugares, o Halloween realmente não passa de uma festa à fantasia que leva esse nome, né, que nem tem nada a ver com o nome das bruxas. Seria resumo da festa, a noite anterior da festa de Todos os Santos. Então, se for esse o caso, não tem muito o que você ficar implicando, entende? Porque não envolve uma contradição
com a palavra de Deus, usar uma fantasia, né? O crente, inclusive, pode ir fantasiado de anjinho e ficar tranquilo. Porém, a questão não é essa. O Halloween, dificilmente, ele é só uma festa à fantasia. Porque a pergunta é, mas o Halloween de verdade, e o Halloween de verdade, que é isso que nós estamos falando aqui, não uma festa de fantasia que a pessoa chama de Halloween, mas e o Halloween de verdade, Carlos? O que acontece quando confrontamos os principais elementos de um Halloween com o que a Bíblia, que é a regra de fé e prática do cristão, fala, né? Então o cristão verdadeiro, ele tem a Bíblia como regra de fé e prática. Quando a gente confronta, o que eu fiz? Eu falei, vou fazer um exercício que é o seguinte, pode participar ou não pode participar do Halloween? É simples. Pegue os elementos principais de um Halloween, confronte com a palavra, veja que a palavra de Deus fala, ela não vai falar diretamente, mas os princípios que ela traz, e vamos ver o que sobra, certo? E aí a gente tira uma medida, uma média, certo? Quais são os elementos de um Halloween de verdade? Vamos ponto a ponto e vemos o que a Bíblia fala. Bem, segundo a reportagem do Correio do Estado, fui também em um órgão secular para falar do que, de fato, o Halloween ele oferece para não dizer que os crentes estão pegando e falando só os elementos que eles discordam. Não, não, não. O que um Halloween, segundo um outro jornal, que é o Correio do Estado, ele vai, e é uma reportagem recente, ele vai trabalhar e vai mostrar que tem que ter. Bem, o Halloween, ele vai falar assim, ó, o título da reportagem é Halloween, como comemorar o Dia das Bruxas no Brasil. Já tem um problema aí com essa palavra. Comemorar os dias das bruxas para crente não parece ser uma coisa que combine, né? Aí a reportagem fala, a comemoração leva a população para as ruas, todos fantasiados de personagens aterrorizantes, como bruxas, vampiros, zumbis, personagens de filmes de terror e muito mais. Certo? Então vamos lá. Sendo assim, eu peguei aqui os elementos mais comuns e eu acrescentei um outro que também não pode faltar, né? Que a reportagem também trabalha. Primeiro, né? Personagens aterrorizantes de filmes de terror. Esses personagens, queridos, são a própria tipificação do mal, né? Ou seja, a materialização do mal. Muitos desses personagens de filmes de terror, vou falar nesse vídeo aqui sobre se pode, não pode assistir filme de terror, mas normalmente esses personagens, que o pessoal quando vai se fantasiar dos mais terríveis. Eles são a materialização do mal. E a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem, certo? Também a Bíblia vai falar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, afastem-se de toda forma de mal. Então a Bíblia, ela vai repudiar a questão de você abraçar o mal como causa. Muito bem. Bruxas. Bruxas é o segundo elemento aí fundamental. No dicionário português, bruxa é um substantivo feminino e ele vai se referir a uma pessoa que faz a prática da bruxaria ou da feitiçaria como sinônimo, ou a prática da magia como sinônimo também. Feitiçaria, bruxaria, magia, tudo sinônimo. Ou seja, que pretende alcançar por meios ocultos, aí tem a ideia do ocultismo, né? Efeitos sobrenaturais. Certo? O que a Bíblia diz sobre isso? Aí é mais fácil, né? Você pega a 2 Reis, capítulo 17, versículo 17, e fala assim, ó, queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Essas coisas, como adivinhação, feitiçaria, que está no pacote aqui, provocam Deus a ira, deixam Deus irado. Então Deus não concorda, certo? Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, clássico, fala o seguinte, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Não deixem. Está bem categórico, bem claro ali. Né? Então, bruxaria, feitiçaria, magia, sem chance. Vampiros. Bem, conforme os primeiros relatos registrados, um vampiro é uma pessoa morta, que volta à vida e se alimenta de sangue humano. Isso é um vampiro. O que a Bíblia fala isso? A Bíblia fala assim, proibis os vampiros de entrar na igreja. Não, a Bíblia não vai falar isso. Certo? Mas Deuteronômio 12, 23 vai falar o seguinte, né? Mas não comam o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não poderão comer a vida com o sangue. Olha só, o vampiro faz exatamente um confronto a essa expressão, porque o vampiro vai e morde, né? O vampiro primeiro que não existe, mas a ideia é ele sugar o sangue da pessoa em vida, completamente contra a passagem. Então é um símbolo que é
extremamente contraditório. Além do vampiro também está a eternidade, é alguém buscando a eternidade sem ser salvo por Jesus Cristo, né? Que é contraditório com a Bíblia. Um vampiro seria alguém assim. Um zumbi. Os zumbis são os mortos-vivos, são seres que voltam à Terra em busca de vingança. Eu achei interessante. A reportagem fala assim, né? O que a Bíblia diz sobre isso? Jó, capítulo 14, versículo 14, fala que quando um homem morre, acaso ele tornará a viver? Jó questiona. Aí depois fala, durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Então o homem não volta à vida, porque Hebreus capítulo 9, versículo 27 vai falar, da mesma forma como o homem está designado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Não vai voltar e ficar morto-vivo perambulando. E Romanos capítulo 12, sobre a vingança, né? Que o zumbi, alguém que volta por vingança, fala, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus. Também tem os personagens das abóboras iluminadas, famosíssimas abóboras, muita gente gosta, né? Um rosto se tornou símbolo de proteção contra as almas, que é essas abóboras, né? Representa Jack, a alma condenada a viver na terra dos espíritos, entre o céu e o inferno. Olha só, essa abóbora é o tal do Jack para proteger, né? Aliás, contra espíritos, né? Certo? O que a Bíblia diz? Em Isaías capítulo 8, versículo 19 e 20 fala, quando disserem a vocês, consultem médios e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Então é nada, neca de pitibiriba, como diz a expressão popular. Não vamos consultar, não vamos usar a abóbora para nos proteger de espíritos, certo? Tudo isso é colocado como brincadeira, gente, né? Tudo isso é colocado como brincadeira. Porém, faz referência a coisas religiosas e muito sérias, embora ninguém esteja ali na festa, ou a maioria, pretendendo fazer isso de forma proposital, mas isso entra na cabeça. Em quarto lugar, o grande problema, eu acredito que seja o público-alvo. A reportagem do Correio do Estado sobre esse ponto fala o seguinte, ó, ele fala assim, ó, em uma mistura de terror e brincadeira, a festividade tem como seu público-alvo crianças e adolescentes que se fantasiam de personagens assustadores para pedir doces ou travessuras. E aí quando a gente lê em Provérbios capítulo 22, versículo 6, fala, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E o mesmo, mesmo com o passar dos anos, não se desviará delas. Isso na NVI. Tem outra tradução que fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Aí eu pergunto, seria o caminho que a criança deve andar, seria o caminho das bruxas e dos monstros? Esse é o caminho que nós temos que ensinar? Com certeza não, é um não sonoro. Né? Em Mateus 9,14 vai dizer assim, ó, então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. As crianças representam o próprio reino de Deus. No reino dos céus, será que vai ter o que Deus discorda? Será que aquilo que Deus não concorda vai ter no reino dos céus? Não novamente. Então, não haverá. Então, não dá pra gente, como nós vemos aqui, né, falar que algo que está contra a palavra de Deus, vampiros, etc., vai estar no reino de Deus. Eu concluo da seguinte maneira, comemorar o quê? Porque fala comemoração, uma das reportagens fala comemoração. Comemorar o quê? Essa é uma pergunta muito pertinente. O que o crente pode comemorar no Halloween? Né? Pensando no cristianismo, nada. A festa mistura muitas culturas que são avessas ao evangelho, personagens contraditórios e antibíblicos, e ela pretende ensinar às crianças uma tradição que não é a tradição das escrituras. Então cabe ao cristão apenas meditar em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que fala, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei me levar por nada que me domine, né? Ou que tente me dominar. Bem, se o crente pensar nessa passagem, ele vai saber que o Halloween ele não tem nada a ver com o cristianismo. Então não há o porquê participar. Então no dia do Halloween faz o seguinte, celebre a Reforma Protestante, que esse sim é um fato histórico, né? Nesse dia, celebre uma festa da ressurreição, celebre uma festa à vida, celebre uma festa à santidade e não uma festa às bruxas. Se você gostou, curte aqui e me fala o que você pensa. Que Deus abençoe a sua vida.